Nessa edição do PB Desporto, iremos destacar as derrotas do Brasil e de Portugal no último compromisso dessas seleções na fase de grupo do Mundial do Catar. Uma derrota até certo ponto inesperada, mesmo com as seleções jogando com os chamados time alternativo, com jogadores reservas. Na opinião do PB Desporto, esse será o tema para Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. Iremos também abordar, é claro, os demais jogos desta sexta-feira, 13º dia do Mundial do Catar, e os jogos do próximo sábado. Isso e muito mais após a nossa vinheta. E a gente começa essa edição do PB Desporto já indo para Maceió, Alagoas. Vou ouvir primeiro o Jorge Moraes, mas antes confirmando os demais jogos desta sexta-feira, além das derrotas de Brasil, 1-0 Camarões, e Portugal 2-1 para a Coreia do Sul, a Suíça vencendo a Sérvia por 3-2, também avançando na segunda colocação do grupo do Brasil, e a seleção do Uruguai, mesmo ganhando por 2-0 da seleção de Gana, foi eliminada, já que no saldo de gols a seleção da Coreia do Sul ficou na frente. Ou seja, Brasil e Coreia do Sul, Portugal e Suíça na próxima fase. E aí, Moraes, a sua opinião com relação a esses dois jogos? Um abraço. Olá, Júnior. Forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Acabou a primeira fase da Copa do Mundo do Catar. E a gente viu uma derrota da seleção brasileira e uma derrota da seleção de Portugal na última rodada. Só que as duas seleções garantiram a classificação para as oitavas de final com os resultados obtidos nos dois jogos primeiros desta primeira fase da competição. Claro que você tem que entender que a seleção de Portugal perdeu porque jogou com um time alternativo, não vou dizer nem time reserva, porque em Copa do Mundo todo mundo é nivelado por cima. Não tem essa história para mim de ser titular, de ser reserva. Agora, é um time alternativo aquele que entrou jogando pela seleção de Portugal, que terminou a seleção sendo derrotada, mas já estava com a sua classificação garantida para a próxima fase da competição. A mesma coisa aconteceu com a seleção brasileira, que entrou com um time alternativo contra a seleção de Camarões, perdeu o jogo por 1-0, o primeiro tempo foi mal da seleção brasileira, no segundo tempo melhorou, mas não o suficiente. Em alguns momentos o goleiro de Camarões apareceu muito bem no jogo, e a seleção brasileira tomou o gol, não conseguiu reagir e perdeu a partida por 1-0, mas já estava classificado. E agora a seleção do Brasil vai pegar a Coreia do Sul nas oitavas de final, enquanto a seleção de Portugal vai pegar a Coreia do Sul. Eu acho dois jogos interessantes, jogos importantes e jogos onde a seleção brasileira tem toda a condição favorável de passar pela Coreia do Sul, como a seleção de Portugal também de passar pela Sérvia. Acho até que é um adversário mais difícil para a seleção de Portugal. De qualquer maneira, foi muito boa, eu considero assim, em função da classificação do Brasil e de Portugal para as oitavas de final dessa Copa do Mundo do Catar, onde muita zebra pintou e muita seleção que a gente não acreditava e que está na sequência dessa Copa do Mundo do Catar. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você e até o próximo PB Desporto. Tá legal, o Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. Só corrigindo aqui, Moraes? Portugal vai pegar a seleção da Suíça, e o Brasil, claro, pegando a seleção da Coreia do Sul na próxima fase. Mas quero lhe ouvir agora, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, a sua opinião com relação a essas derrotas, tanto do Brasil como de Portugal. Depois a gente vai passar os jogos da próxima fase, a fase de oitavas de final da competição.
Antônio Júnior, Jorge Moraes e gente ligada no PB Desporto. Encerrada a fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. No grupo H, Portugal sai na liderança com 7 pontos ganhos. 3-2 sobre Gana, 2-0 no Uruguai e perdeu por 2-1 para a Coreia do Sul, no jogo que já estava tranquilo na liderança de sua chave. Foram 2 vitórias e 1 derrota, 6 gols pró, 4 gols contra, saldo de 2 gols. Próxima terça-feira, Portugal enfrenta a Suíça, que derrotou por 3-2 a Sérvia no outro jogo de sua chave. O Brasil, pelo grupo G, também termina na liderança da chave com 6 pontos ganhos. 2-0 sobre a Sérvia no primeiro jogo, 1-0 contra a Suíça no segundo. E nessa sexta-feira, perdeu de 1-0 para o Camarões, no jogo com toda a equipe suplente, e que esteve muito mais perto de fazer o gol, 1 ou mais gols até. Fez algumas substituições que melhoraram o time, com a entrada de Everton Ribeiro e Pedro também. Mas acontece que foi um jogo de experiência e um jogo até, vamos dizer, para poupar mesmo, em função do compromisso pelas oitavas de final, na próxima segunda-feira, 4 da tarde, contra a Coreia do Sul. A grande surpresa Coreia do Sul. Na realidade, Portugal e Brasil, cada um à frente de suas respectivas chaves, partindo dentro daquela expectativa de, claro, chegar à final da Copa do Mundo. Ainda é um caminho árduo pela frente. Mas pelo que jogaram Brasil e Portugal, nós podemos colocar as duas equipes dentro do grupo de favoritas para levantar o caneco, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes na opinião do PB Desporto. Eu também acho que não é para você dimensionar essa derrota do Brasil. Tem que ver o que houve de errado, tá? É normal, e vai chover aí muitas matérias, postagens, né, dizendo que o Brasil foi muito mal. Agora é bom lembrar, tanto o Brasil como Portugal jogaram com times alternativos, né, com um time com vários jogadores reservas. São jogadores de alto nível, ok, mas não tem a sequência dos times principais, essa é a verdade. Agora faz oitavas de final, mata-mata, ganhou, tá dentro, perdeu, está eliminado, né? Antônio Manuel adiantou os jogos de Brasil e Portugal, passando aqui todos os jogos dessa próxima fase, começando no sábado, teremos Holanda, Estados Unidos, Argentina e Austrália. No domingo, França e Polônia, Inglaterra e Senegal. Na segunda-feira, Japão e Croácia, Brasil e Coreia do Sul. E por fim, na terça-feira, Marrocos, Espanha, Portugal e Suíça. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando que nesse sábado tem mais uma live PB Desporto pelo Mundo na Copa do Catar. A todos um abraço e até a próxima!